Sejam todos muito bem-vindos no nosso segundo vídeo da série sobre metabolismo e obesidade, sobre emagrecimento. No primeiro vídeo da série, pessoal, a gente falou de uma maneira mais ampla o que a gente abordaria ao longo desses próximos vídeos. Hoje eu queria abordar com vocês vários fatores que podem estar relacionados à questão da obesidade e da dificuldade da pessoa emagrecer. E a gente vai falar um pouco mais sobre a ideia, popular do metabolismo lento, que de fato as pessoas que têm dificuldade em emagrecer têm um metabolismo mais lento. E a gente vai se aprofundar em quais aspectos que podem estar relacionados a isso. Então aqui nesse quadro eu coloquei a grande questão que está por trás de tudo, que é o acúmulo de gordura corporal. Em primeiro lugar, a gente tem várias medidas para realmente avaliar a gordura corporal, a gordura que a pessoa tem. Um dos métodos que a gente mais utiliza de uma forma popular é colocar o peso na balança. As pessoas se pesam na balança, veem o valor total e ficam às vezes super preocupadas se aumentou 1 quilo, 2, enfim, leva a um processo ali até de estresse, muitas vezes por ver que está ganhando peso. Esse é um método muito ruim para avaliar a gordura corporal, porque nós não somos só gordura, a gente tem massa muscular, a gente tem líquidos no corpo, tem água, hidratação, então não tem como avaliar de uma forma precisa apenas olhando a balança. Um método que a gente usa clinicamente, que é muito mais aceito e ele dá muitas informações interessantes, é a bioimpedância tetrapolar. A bioimpedância tetrapolar, você tem 4 eletrodos, um em cada pé, outro em cada mão, você vai ter uma onda que passa ali e que vai fazer uma leitura da resistência, aos tecidos em que essa onda está passando, e ela vai fazer uma leitura na máquina sobre água corporal, sobre conteúdo de gordura visceral, gordura em geral e massa muscular. Já é um exame muito mais preciso para a gente falar se uma pessoa está realmente com acúmulo de gordura. Existe uma outra maneira popular que é o IMC, o índice de massa corporal, que não é confiável porque também às vezes a pessoa tem um peso maior, e o IMC é alto, chegando a ser de sobrepeso, obesidade, mas a pessoa é muito musculosa, então ela não está de uma certa forma gorda, ela tem um índice de massa corporal aumentado. Então não é uma medida precisa. A gente usa muito mais a bioimpedância. E existem outros métodos que não vêm ao caso nesse vídeo. Mas quando a gente fala de acúmulo de gordura corporal, nós precisamos olhar para 4 grandes aspectos que estão relacionados a essa temática. A primeira delas é o aumento da ingestão alimentar, pessoal. É de fato, se você tem mais gordura no corpo, uma quantidade de gordura visceral, muitas vezes o problema está aqui nesse eixo, Às vezes a pessoa come alimentos hipercalóricos, uma quantidade de calorias muito grande, às vezes vai pegar, por exemplo, o caso clássico, vai comer as nozes, as nuts, e fica comendo uma atrás da outra como se fosse um salgadinho, E aí quando vê, ela consumiu muita caloria. Então alimentos hipercalóricos que às vezes são saudáveis, mas que ajudam no acúmulo da gordura. Às vezes grandes porções, Então a pessoa come muito mais, uma quantidade muito grande numa refeição. Pouca saciedade, ou seja, ela não sente o limite, ela quer comer cada vez mais. E junto o aumento da fome, muita fome o tempo inteiro. Muitas vezes a pessoa pode ter um problema no sistema nervoso central, nesse eixo, no hipotálamo, nos centros que geralmente controlam aí a fome, a saciedade, pode ter alguma lesão que atrapalhe e aumente o acúmulo de gordura. Ou a dieta é rica em gordura, de fato, tudo tem banha, tem muito óleo, muita fritura, que é o caso daquelas dietas que a pessoa faz tudo na imersão, na gordura, de fato isso vai aumentar muito a caloria da dieta. Quando a pessoa tem apneia do sono, quando ela tem dificuldade de dormir, então a pessoa que tem dificuldade de dormir, ela vai ter um metabolismo muito prejudicado, porque a arquitetura do sono toda é desconstruída pela privação do sono, pela apneia, então aqui precisa ser avaliado, então também está relacionado. Os fast foods, que não são só as calorias que contam, mas é o tipo de comida que você ingere, conta muito no processo de emagrecimento. Então se você come muita junk food, fast food, em geral são alimentos com muitos corantes, muitos químicos, coisas estranhas ao nosso corpo, vão afetar no acúmulo de gordura. A alimentação hedônica, que a gente diz, comer por prazer sem ter necessidade, é um hábito cultural muito forte da nossa sociedade. E por fim, fatores
psicológicos que a gente vai ter oportunidade de aprofundá-los em vídeos seguintes da série. Mas também tem outros eixos importantes, como por exemplo, maior capacidade de estocar gordura. Tem pessoas que de fato estocam muito mais gordura. Em criança tiveram um aumento do peso e aumento de multiplicação dos adipócitos. Então elas têm adipócitos em maior volume, maior número, quantidade, e aquilo então já é uma predisposição para ela se tornar um adulto obeso, a criança que foi obesa. Há uma lipogênese aumentada, ou seja, acúmulo de gordura, Também maior atividade de algumas enzimas, como a lipase lipoproteica, e efeitos hormonais, que nós também vamos aprofundar em vídeos futuros. Mas a gente pode ter também, a pessoa tendo muita gordura, a gente sabe que gordura é um substrato energético, a gente pode usar para realizar as nossas atividades. Assim como a glicose também é utilizada, assim como eventualmente a gente vai usar também as proteínas do nosso corpo, os aminoácidos. Mas aqui na oxidação deficiente de gorduras, muitas vezes está relacionado, olha aqui, uma resistência à insulina. A resistência à insulina, ela é um evento metabólico muito central no processo do emagrecimento, muito central no processo do diabetes. Então, quando a pessoa tem uma produção de insulina muito aumentada, em que o pâncreas dela se vê sobrecarregado para controlar a glicemia nos vasos sanguíneos, isso acaba gerando um processo de estocagem dessa glicose em forma de gordura. Então, não é um metabolismo que está equilibrado. Uma diminuição da atividade da lipase hormônio sensível, um aumento da lipase lipoproteica, os carboidratos em excesso, que é um tema muito importante no emagrecimento. A gente sempre vai falar muito isso aqui nos vídeos futuros da série, aprofundando nas dietas que funcionam e que não funcionam, mas carboidratos refinados em excesso jogam muito contra, aumentam muito o depósito de gordura e a questão de aumento de glicose endógena. Mas se a gente vai falar do metabolismo lento, tem muito a ver com esse eixo aqui, que é o eixo do gasto energético, Então, nós temos uma taxa metabólica em repouso. Nós gastamos para respirar, para a gente poder fazer os processos endógenos do corpo. Quando a gente está deitado dormindo, a gente já está tendo um gasto energético, certo? Então a gente chama isso de gasto energético em repouso. Algumas pessoas têm um gasto energético maior que outras. As que têm maior vão se tornar mais magras. As pessoas que têm um gasto energético muito baixo, elas tendem a acumular mais gordura. Lembra do exemplo do urso, O urso hiberna, então a taxa metabólica dele baixa, a ponto dele conseguir conservar toda aquela gordura durante o período do inverno, Ele fica lá hibernando. Da mesma forma, a gente pode ter, de alguma forma, alguns genes, uma predisposição genética, digamos assim, a ter um gasto energético muito ruim. E aí a gente tende a ter um metabolismo lento. Mas a gente pode ter, ao mesmo tempo, uma pouca massa muscular. A massa muscular, o músculo, ele consegue justamente aumentar o gasto energético. Então, pessoas que são mais musculosas, por estilo de vida saudável, vão aumentar muitas vezes o gasto energético. Isso vai favorecer o não acúmulo de gordura, que a pessoa não acumule tanta gordura. O sedentarismo é muito importante, Então, de fato, o sedentarismo, estar parado, deixa seu metabolismo lento, Então, a gente precisa se tornar muito mais ativo. Se a gente quer vencer a obesidade, querer ter um emagrecimento saudável, a gente tem que se tornar uma pessoa ativa o máximo que a gente puder. A gente vai falar só sobre isso em vídeos futuros da série também. E a própria perda ponderal, quando a pessoa começa a emagrecer com algum medicamento, alguma estratégia nutricional, uma mudança do estilo de vida, existem vários mecanismos de defesa do corpo para que ele não perca essa gordura, Então ele passa a ter a perda ponderal, ela passa a ser às vezes um fator até limitante dele perder mais gordura. Existe uma resistência. Muitas vezes a pessoa entra naquele platô da dificuldade, de perder mais peso. E é claro que a gente teria que falar que existem questões hormonais envolvidas na obesidade, a resistência à insulina, a resistência à leptina. Esses eixos hormonais, na medida em que eles ficam resistentes e eles não fazem o desencadeamento de informações importantes, nós vamos ter aí problemas metabólicos, gerando muito mais acúmulo de gordura. Nós teremos vídeos que só falaremos sobre as questões hormonais na obesidade. E a redução da atividade involuntária. A pessoa, no dia a dia dela, se movimenta pouco. Tudo é automático. Tudo não precisa fazer nenhum movimento. Tudo é feito automaticamente. Então isso também vai impactando, na questão da perda, na perda de calorias, na perda de gordura, e vai aumentando mais o estoque de gordura. Então, também um outro fator importante é a idade. Nós temos que levar em consideração que à medida em que envelhecemos, nossa taxa metabólica vai ficando mais lenta. Tendemos
tendemos a acumular mais gordura, né? E a gente tende também a perder a massa muscular por todos os fatores hormonais que estão envolvidos com o envelhecimento e o próprio estilo de vida. Então, hoje nós falamos aqui sobre justamente o metabolismo lento e o que a gente então, afinal, Luiz, pode fazer para melhorar essa questão do metabolismo lento. Nós precisamos ganhar massa muscular. Então, se você é uma pessoa que ainda não está fazendo musculação, se ainda não faz algum exercício aeróbico, você precisa pedir ajuda, você precisa criar um planejamento para isso. Você precisa começar para ontem a se movimentar mais, dar mais passos, pelo menos 6.000 passos por dia, para que a gente possa realmente gerar mais calor e colocar toda essa gordura à disposição desse sistema. A gente pode também, para vencer o metabolismo lento, a questão de alimentos, né, de organizar essa alimentação, fazer uma dieta própria para o teu perfil metabólico. Às vezes existe a low carb, existe às vezes uma dieta cetogênica, existe a dieta carnívora, que às vezes é usada em períodos pequenos, em que tem baixo carboidrato. A gente tem uma dieta mediterrânea, a gente tem um jejum intermitente. Então, todos esses são estratégias que podem ser utilizadas para justamente a gente botar toda essa gordura para ser mobilizada. Então, existem várias estratégias nutricionais. Lembrando também que outra forma de aumentar o gasto energético é evitar coisas que atrapalham. Por exemplo, comer muito tarde à noite e deitar. Isso atrapalha, aumenta o acúmulo de gordura, atrapalha no gasto energético. Então, não é uma estratégia interessante. Ou às vezes você fazer atividade física muito tarde, também dentro da cronobiologia, não é interessante, porque você vai ficar com cortisol muito alto à noite. Isso vai atrapalhar a qualidade do seu sono e você vai tender a ter um sono mais refratário, não tão reparador, aumentando o estresse oxidativo, a inflamação e aumentando o acúmulo de gordura. Então, para a gente vencer esse metabolismo lento, movimento, a estratégia nutricional adequada, né? Ter horários para ir dormir corretamente, para você ter uma boa noite de sono e assim por diante. Nós vamos falar mais sobre isso em próximos vídeos, mas eu espero que esse vídeo tenha elucidado boa parte dessa questão do metabolismo lento e algumas sugestões para a gente poder superar justamente essa lentidão. Então a transformação começa agora, né, para ontem, e no próximo vídeo da série a gente vai entender mais um aspecto importante sobre o emagrecimento e a obesidade. Até mais!